Super abraço para você, eu sou o Léo e se você é fã de saber de tudo, já se inscreva no canal ativando as notificações. O canal é novinho, acabou de sair do forno, vamos chegar a milhares de inscritos, mas eu quero você entre os primeiros. E o vídeo de hoje, nada mais, nada menos, sobre um dos maiores ícones da história do esporte brasileiro, Ayrton Senna da Silva. E como Ayrton Senna da Silva trilhou o caminho de da Silva para Ayrton Senna do Brasil, do kart até o dia do trágico acidente. Completa a história de Ayrton Senna para você a partir de agora. E já responde duas questões aqui nos comentários para a gente entender. Na sua opinião, quem é o maior piloto brasileiro da história? Você tem o próprio Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi e uma segunda, da história da Fórmula 1. Aí fica mais acirrado. Você tem Hamilton, Verstappen, Schumacher, Fangio. E aí? Coloca para nós nos comentários o que você pensa a respeito. Sem mais delongas, vamos começar então a vida e trajetória esportiva de Ayrton Senna, que brilhou muito na Fórmula 1, mas antes, tudo começou lá no kart. Se liga aí. Ayrton Senna da Silva, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Nascido em São Paulo em 21 de março de 1960, Senna foi criado na zona norte de São Paulo, na Serra da Cantareira. O brasileiro já demonstrava um talento excepcional para o automobilismo desde muito jovem, conquistando diversos títulos no kart, como, por exemplo, o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e o Sul-Americano, todos da modalidade kart. Após total domínio na modalidade, Senna iniciou sua trajetória em carros de corrida no estilo Fórmula 1, buscando alcançar níveis mais altos de competitividade. Na Fórmula Ford, em 1981, o piloto brasileiro se mudou para a Inglaterra e começou a competir na modalidade Ford 1600. Já em sua primeira temporada, se consagrou campeão da categoria. Sua ascensão foi meteórica. Senna continuou a impressionar, sagrando-se campeão da Fórmula Ford 2000 em 1982 e da Fórmula 3 britânica em 1983. Claro que após todo esse sucesso, as categorias inferiores à principal do automobilismo ficaram pequenas para Senna, e a Fórmula 1 deveria ser naturalmente o seu destino. E obviamente que esta trajetória levou Ayrton Senna à Fórmula 1. Ayrton Senna ganhou 3 títulos mundiais que vamos mostrar para vocês na equipe McLaren. Mas antes, até chegar nessa grande equipe da Fórmula 1, o Senna teve em outras 2. Você sabia disso? E ó, spoiler, não decepcionou. Senna chegou à Fórmula 1 em 1984 e o seu primeiro carro foi o da equipe Toleman. E rapidamente chamou a atenção por seu talento e ousadia. Mesmo com um carro inferior, Ayrton deu trabalho no campeonato, somando 13 pontos, terminando aquela temporada na 9ª posição. Para se ter uma ideia, o seu companheiro de equipe, o sueco Stefan Johansson, somou apenas 3 pontos e ficou na 17ª posição. Já naquele ano, surgiu a primeira polêmica com seu eterno rival Alain Prost, e também o primeiro pódio de sua carreira. No Grande Prêmio de Mônaco, após forte chuva, especialidade da carreira de Senna, o jovem piloto brasileiro, que havia largado na 13ª posição, atingiu a 2ª colocação na prova, em uma corrida que foi interrompida pela Federação Internacional de Automobilismo, alegando risco aos pilotos. Senna vinha em uma toada de corrida onde naturalmente ultrapassaria Prost e seria o vencedor daquela prova. Contudo, com a interrupção da corrida antes do fato provavelmente que seria concretizado, Prost foi declarado vencedor e Senna o 2º colocado. Ayrton fazia o seu primeiro pódio com um carro que para muitos era impossível pensar na possibilidade de tal feito. Sua alta performance na temporada 1984 abriu portas para Ayrton Senna em uma equipe um pouco mais capacitada, a equipe Lotus. E mais uma vez, Senna não decepcionou.
Sua primeira pole position veio no Grande Prêmio de Estoril, em Portugal, seguida de melhor volta e vitória, todos na mesma corrida. Naquele mesmo ano, Ayrton venceu o Grande Prêmio da Bélgica. Além disso, Ayrton Senna fez 7 pole positions naquela temporada e terminou o campeonato no incrível 4º lugar. Resultados esses que deixaram o mundo da Fórmula 1 com a certeza de que um gênio estava surgindo. Senna permaneceu na equipe Lotus até o ano de 1987, tendo conquistado uma totalidade de 6 vitórias, 16 poles e incríveis 22 pódiums. E é claro que com este desempenho, o Senna chamaria a atenção das principais equipes da Fórmula 1. Entre elas, a equipe McLaren, uma parceria de grande sucesso que deu a Ayrton Senna o tricampeonato mundial. Mas não trouxe só títulos, trouxe também a maior rivalidade da história da Fórmula 1. Senna versus Prost, a maior rivalidade de todos os tempos da Fórmula 1. Primeiro falaremos da chegada de Ayrton Senna na equipe McLaren. E foi de fato uma era de ouro, um domínio incontestável. A passagem de Ayrton pela equipe McLaren entre 1988 e 1993 é considerada uma das maiores parcerias da história da Fórmula 1. A combinação de um piloto talentoso e um carro extremamente competitivo resultou em um período de domínio absoluto e em alguns dos momentos mais memoráveis do esporte. A contratação de Ayrton Senna daria início a uma das maiores rivalidades da história do automobilismo, Senna versus o seu companheiro de equipe, o já consagrado piloto Alain Prost, na ocasião já bicampeão mundial da modalidade. Além disso, Alain Prost era considerado o grande piloto daquele momento. O primeiro ano da parceria foi 1988, e a dupla dominou a temporada com um bom relacionamento inicial, inclusive entre os pilotos. Os dois juntos conquistaram 15 das 16 corridas. Senna venceu 8 etapas contra 7 de Alain Prost, se sagrando, portanto, pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1. Ao final da temporada, o bom relacionamento já não estava mais tão evidente entre o piloto brasileiro e o piloto francês. O ano seguinte, de 1989, deu a certeza que o clima entre Senna e Prost já era de grande rivalidade. Dessa vez, o título ficou com Alain Prost e até hoje não é engolido por fãs de Ayrton Senna. Tudo porque, na penúltima etapa, o Grande Prêmio do Japão, para manter suas chances de título na última etapa, que seria na Austrália, Senna precisava vencer a corrida. Largou na pole position, foi ultrapassado pelo francês e, ao tentar recuperar a posição, Senna e Prost acabaram se chocando. Muitos fãs de Senna acusam Prost de ter jogado o carro de propósito para ser campeão, tirando Senna da corrida. E, inclusive, o próprio Ayrton, em declarações, deu a entender isso. Veja a cena e tire suas próprias conclusões. Fato é que Alain Prost não conseguiu voltar, mas Senna sim, retornou à corrida. Teve que ir até os boxes para trocar sua asa dianteira totalmente comprometida. Mesmo voltando 5 segundos atrás do líder da prova, Alessandro Nannini, a apenas 3 voltas do final, mais um fato considerado impossível por todos, mas não para Senna. Ayrton venceu a corrida e passou a depender de uma vitória na última etapa para se sagrar bicampeão mundial. Mas no momento em que Senna voltou para a pista, ele acabou cortando a chicane. Com um detalhe, se não fosse dessa maneira, Senna teria que voltar pelo sentido contrário da pista, ou seja, na contramão. Portanto, Senna voltou da única maneira que seria possível, aquela que seria a mais segura. Fato que chamava atenção é que o presidente da Federação Internacional de Automobilismo na época era o francês Jean-Marie Balestre,
compatriota de Alain Prost, que acabou ficando com o título, portanto sendo beneficiado na ocasião. E aí, justo ou não? E em 1990 a relação estremeceu de vez. Com o acontecimento polêmico ao final da temporada 89 e a defesa pública da equipe McLaren em favor de Ayrton Senna, o agora tricampeão mundial Alain Prost deixou a escuderia e passou a ser o principal piloto da equipe Ferrari. A escuderia mudou, mas a rivalidade só aumentou. Senna e Prost chegaram mais uma vez ao final da temporada disputando o título. O brasileiro tinha 6 vitórias contra 4 do francês na ocasião. E chegou com a vantagem na penúltima etapa em Suzuka, com um cenário parecido ao ano anterior, só que em situações diversas. Desta vez, Alain Prost era obrigado a vencer para continuar sonhando com um título na última etapa. No entanto, na primeira curva, os dois colidiram e dessa vez sem ninguém conseguir retornar à pista, favorecendo o brasileiro. A acusação mudou de lado e o francês entendeu que Senna causou o acidente de maneira proposital para ficar com o título mundial. Tire mais uma vez, através das imagens, as suas conclusões. De propósito ou não, essa batida fez de Ayrton Senna bicampeão mundial de Fórmula 1. Brasil! Na boa, vou parecer cenista, mas nas duas imagens aí, pra mim, quem errou foi o Prost, entendeu? De verdade, eu tenho essa opinião. Deixa a sua aqui nos comentários. Se acha que é o Senna, não tem problema também. Vamos debater. Ó, gente, se o adversário de Senna nesse primeiro período da McLaren foi uma pessoa, o francês Alain Prost, a partir de 1991, quando Senna, e nós vamos acompanhar o seu tricampeonato, o adversário passou a ser a máquina. Entenda. O tricampeonato de Ayrton Senna e o surgimento de um grande rival, a equipe Williams. No início dos anos 90, a equipe Williams estabeleceu uma parceria com a Renault e conquistou a Fórmula 1 com carros de tecnologia avançada, incorporando recursos que simplificavam significativamente a vida dos pilotos. Com freios ABS eletronicamente ajustados, acelerador automatizado, câmbio semiautomático, suspensão ativa e controle de tração, graças a essas inovações, a escuderia conquistou facilmente os campeonatos de 1992 e 1993, mas isso será tema para o próximo bloco. E como foi o tricampeonato de Ayrton Senna? A temporada começou demonstrando uma falsa impressão de facilidade para Ayrton conquistar o seu terceiro título mundial. Com Alain Prost fora de cena, e vamos dizer, adormecido, e você entenderá um pouquinho mais adiante do porquê adormecido, Senna venceu de maneira consecutiva as 4 primeiras etapas do campeonato. Em uma delas, um marco histórico em sua carreira. A segunda corrida foi o Grande Prêmio do Brasil, onde o brasileiro conquistou pela primeira vez a vitória em casa. Esse fato foi considerado na época uma quebra de zica pelo brasileiro na ocasião. Afinal, Ayrton Senna nunca tinha vencido no Brasil, seja em Interlagos ou em Jacarepaguá. A partir da quinta corrida, a temporada passou a ficar dramática. Com a queda de desempenho da McLaren de Senna e com a evolução da já citada equipe Williams, o britânico Nigel Mansell venceu as etapas de número 6, 7 e 8, embolando o campeonato. E mais uma vez, no Grande Prêmio do Japão, seria decidido o campeão. Senna chegou à penúltima corrida com 6 vitórias contra 5 de Mansell, que por sua vez teria que vencer Senna para ter chances de título. Durante a corrida, tentando botar pressão em Ayrton, após 9 voltas, o inglês errou a manobra e acabou abandonando a prova. Ayrton Senna, mesmo sem saber se venceria, já comemorava seu terceiro título mundial, uma vez que Mansell já não participava da corrida. E a vitória poderia ter vindo, mas
Na última curva da corrida, Senna deixou seu companheiro de equipe, o austríaco Gerhardberger, ultrapassá-lo para vencer a corrida. Esse gesto foi considerado uma retribuição por toda a parceria e colaboração do piloto austríaco, que colaborou e muito com o terceiro título mundial do brasileiro. A temporada 1991 será sempre lembrada, portanto, pela primeira vitória de Ayrton Senna no Brasil, o seu terceiro título mundial, mas também será lembrada por outros 2 pontos marcantes para a história da Fórmula 1. Aquele ano marcou o último da carreira de Nelson Piquet, piloto brasileiro também tricampeão mundial, e o ano de estreia de Michael Schumacher, considerado por muitos um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Aliás, ambos já tiveram desavenças com Ayrton Senna em algum momento, mas isso pode ser assunto para um outro vídeo. E como vimos, senhoras e senhores, o braço de Senna venceu a invencível máquina da Williams. Mas será que isso duraria muito tempo? A máquina seria capaz de vencer o homem? Foi. Se em 1991 Senna segurou a Williams no braço, em 1992 a máquina venceu o homem, e venceu bem. Senna amargou a 4ª posição na classificação geral, atrás das 2 Williams, do campeão Nigel Mansell e também de seu companheiro Patrese, além da Benetton, do jovem e promissor Michael Schumacher. Nigel Mansell venceu incríveis 9 das 16 etapas contra apenas 2 do brasileiro e teve talvez o título mais fácil considerado até hoje na história da Fórmula 1. Já em 1993, mais uma vez a máquina venceu, mas Senna foi considerado o campeão moral do povo. Tudo porque conseguiu fazer frente à Williams, mesmo com um carro infinitamente inferior ao desta. Ayrton Senna venceu 5 grandes prêmios de maneira brilhante, incluindo o do Brasil, sua segunda e última vitória em casa. O campeão da vez foi o agora acordado. Lembra que estava adormecido? Olha ele aí, Alain Prost volta a cena. Prost foi convidado pela Williams para ser seu principal piloto na temporada 1993 e não decepcionou, se sagrou tetracampeão mundial, encerrando naquele ano, em definitiva, sua linda carreira na categoria. E por que Prost não continuou? O motivo foi emblemático: o anúncio que Senna seria seu companheiro de equipe. Prost não gostou nada da história. Informou a equipe que jamais voltaria a ter Senna como parceiro e que não toparia a parceria, preferindo encerrar a sua carreira. Prost alegou que tinha questões pessoais e até mesmo de princípios de vida contra o brasileiro Ayrton Senna. A verdade é que Alain Prost arregou mesmo pro Senna, é ou não é? Bom, gente, até agora o vídeo numa energia lá no alto, mas agora não tem como, e claro, ficar até triste, porque vamos para a temporada de 1994, um casamento perfeito dessa tão sonhada e indestrutível máquina da Williams com o maior piloto de todos, Ayrton Senna. Tudo caminhava para ser um sucesso, mas o resultado final, infelizmente, todos nós já sabemos. Vamos relembrar a triste temporada de 1994. O fim de um super-herói. Era a junção perfeita. A melhor máquina com o melhor piloto. Assim eram as notícias do mundo do automobilismo. Depois de declarações públicas de insatisfação com o desempenho da equipe McLaren, Senna deixou a escuderia e passou a ser o principal piloto da equipe Williams. O campeonato parecia ter um campeão antes de iniciar. Claro, Ayrton Senna. Mas infelizmente ele não completou o ano na escuderia, e tampouco mais um ano de vida. Precisamos explicar uma mudança na regra que colocou a vida de todos os pilotos em risco em prol do show aos espectadores. Para deixar então o trabalho do piloto, vamos dizer, mais importante do que o do carro. Vários itens foram removidos, como por exemplo o controle de tração e a suspensão ativa. Devido a isso, temia-se que o número de acidentes pudesse crescer.
mas o que se viu foi um cenário absolutamente trágico, muito pior do que a encomenda. Essa mudança no mecanismo dos carros, por si só, já retirou ao Williams aquela vantagem enorme que tinha em relação aos outros carros. Além do mais, a equipe passou a ter problemas aerodinâmicos, o que deixou Senna sem pontuar nas duas primeiras etapas da temporada 1994. Com um detalhe, Senna foi pole position em ambas. Só que as vitórias das duas primeiras etapas ficaram com Michael Schumacher, agora já não mais promessa e promissor, já passando a ser uma grande realidade no mundo da Fórmula 1. A terceira corrida, o Grande Prêmio de San Marino, em um final de semana para lá de sombrio, marcou o fim da carreira e, infelizmente, da vida do brasileiro. Largando mais uma vez na pole position e perseguido por Schumacher na volta de número 6, Senna, após quebra da barra de direção, passou reto na curva do Tamburello, a mais de 200 km por hora, e infelizmente se chocou com o muro. Senna bateu forte, ali na Tamburello. O mundo simplesmente parou por horas até ser oficializada a morte de, para muitos, o maior piloto da história da Fórmula 1. Morria naquele 1º de maio de 1994, Ayrton Senna da Silva. Final de semana sombrio, eu repito. Precisamos voltar ao treino da sexta-feira, onde o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que dirigia na época a equipe Jordan, teve o seu carro arremessado ao topo da barreira de pneus na curva variante Bassa, sofrendo um impacto de nada mais nada menos do que 95 quilos. Felizmente, apesar do incidente ter sido bastante impressionante, Rubens Barrichello teve apenas um nariz quebrado e uma lesão no braço que recebeu um gesso. Já no treino de sábado, com um dano na asa dianteira já na volta anterior, o austríaco Ratzenberger seguiu acelerando sua Syntec e a 306 km por hora viu a asa quebrar de vez, perdendo o controle na curva Villeneuve e batendo com violência no muro. O impacto gerou uma fratura basal craniana e pouco tempo mais tarde, já no hospital, Roland Ratzenberger morreu aos 33 anos por múltiplas lesões sofridas. Voltando a Ayrton Senna, um detalhe curioso. Senna, quando morreu, levava em seu macacão a bandeira da Áustria para homenagear o falecido colega. Infelizmente, a bandeira austríaca não foi erguida, tampouco a brasileira. Talvez, quem sabe, os dois puderam se abraçar ao lado de Deus naquele dia. Em uma temporada que prometia ser mágica, acabou trágica. Era o fim, pelo menos em pistas, da lenda Ayrton Senna da Silva, ou o eterno Ayrton Senna do Brasil. O Ayrton Senna sempre vai nos emocionar, não é, gente? Bom, não vou pipocar, vou responder a enquete que fiz, e o maior piloto da história do Brasil para mim é o Ayrton Senna. Agora, se você pegar da história da Fórmula 1, onde nós temos Verstappen, Hamilton, Fangio, Schumacher, aí, gente, aí preciso ser muito sincero. O nome do maior para mim se chama Ayrton Senna do Brasil também, o maior de todos. Que saudade, Ayrton Senna, te amo demais. Que ícone do esporte brasileiro. E por falar em ícone, nas sugestões que vão aparecer para você aqui, deixarei uma delas, o vídeo do Silvio Santos. 5 curiosidades sobre o Silvão, se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo. Outras 3 possibilidades de vídeos vão aparecer para você aí também. Se inscreva no canal Fã de Saber, por enquanto um vídeo por semana, e eu espero você em todos os outros. Valeu, Senna, o maior de todos! Obrigado a você, Fã de Saber, pela oportunidade em acompanhar o nosso canal. Até a próxima!